A ilha. Eu e meus amigos decidimos passar o verão em uma ilha, combinamos tudo. Era uma ilha linda. Bom, eu nunca tinha ido lá, mas um dos meus amigos já foi. Ele disse que ir a essa ilha é uma experiência inesquecível. Então vamos lá comprovar. No total estávamos em 5 pessoas. O Carter, a Sarah, o Billy, Mike e eu. Podem me chamar de Johnny e eu estou prestes a contar a história aterrorizante que passei em uma ilha. Bom, chegou o grande dia, vamos à ilha. A gente foi de barco até essa ilha, mas a Sarah não estava se sentindo bem, estava enjoada. Assim que chegamos na ilha, a gente decidiu se dividir. Carter, Billy e Mike foram para as cabanas que a gente tinha alugado para ficar na ilha. Eu fiquei com a Sarah, próximo do barco, ela estava enjoada e preferiu ficar ali até melhorar. Nos separarmos foi a primeira péssima ideia que a gente teve naquela ilha. Carter já conhecia a ilha, foi ele que nos indicou ela, então ele sabia andar facilmente pela ilha. Rapidamente eles chegaram até as cabanas. Ao chegar lá, eles acharam estranho, porque não tinha ninguém ali, o lugar estava vazio, tinha muita coisa no chão, parecia que uma briga tinha acontecido ali. Eles resolveram ficar nas barracas mesmo assim, já que não tinham para onde ir. Eu perguntei se a Sarah já estava melhor e chamei ela para irmos até as cabanas. A gente não sabia andar por ali, então acabamos nos perdendo. O pior, já estava escurecendo. A gente estava andando, ainda perdidos, quando escutamos um grito. Muito alto. Aquele som era aterrorizante. No momento eu olhei para Sarah, para ver se ela também tinha escutado ou se era só coisa da minha cabeça. Olhei para Sarah e ela estava com uma expressão de muito medo. O ruim é que eu também estava. Decidimos andar mais rápido. Eu comecei a escutar passos atrás da gente. A Sarah começou a correr, então eu também corri. Mas a Sarah acabou escorregando. Quando ela escorregou, eu acabei passando dela. Quando parei para ajudar ela, vi que atrás de uma árvore, tinha um ser aterrorizante. Sério, nunca tive tanto medo. Consegui ver que aquela criatura tinha 2 chifres, olhos amarelos, tinha 2 caudas, e quando ele abria a boca, fazia aquele barulho que a gente escutou, como se fosse alguém gritando. Foi horrível ver aquilo. A criatura começou a vir na direção da Sarah, eu nem conseguia me mexer, se eu tentasse ajudar a Sarah, a criatura iria me pegar também, mas naquele momento eu lembrei de alguns momentos da minha infância. Sarah e eu éramos amigos desde crianças. Criei coragem e corri até a Sarah. Segurei na mão dela e saímos correndo, foi aí que a Sarah olhou para trás e viu a criatura seguindo a gente. Por sorte chegamos nas cabanas. Encontramos o Carter, Billy e Mike. Sarah e eu começamos a contar o que tinha acontecido. Billy e Mike imediatamente disseram que a gente tinha que sair daquela ilha. Já o Carter nem ficou surpreso com a história. Eu achei aquilo estranho e perguntei por que o Carter estava tão tranquilo. Então o Carter, sorrindo, começou a contar uma história. Parecia que ele estava contando sobre pessoas que ele já tinha trazido até a ilha. Então aquele ser de olhos amarelos apareceu e o Carter saiu correndo na direção dele, chamando aquele monstro de mestre. Nesse momento eu entendi que o Carter nos trouxe para uma armadilha. Então o Carter disse: "Mestre, são todos seus, boa refeição." Nesse momento a criatura começou a andar em nossa direção. Nesse momento todos saímos correndo. Segurei novamente a mão da Sarah e corremos em direção aonde tínhamos deixado o barco. Billy também vinha com a gente. Mas o Mike tomou a decisão de entrar em uma das cabanas. Mais uma péssima decisão que um de nós resolveu tomar. Olhei para trás e vi aquele ser entrando na cabana que o Mike entrou. Então, comecei a escutar os gritos do Mike. Já estávamos chegando próximo do barco. Começamos a colocar o barco na água, até que o Carter chegou com uma lâmina e acertou o Billy. Ele veio na direção da Sarah, e eu parti para cima dele. Entramos em uma grande briga. Eu consegui tomar aquela lâmina dele. A criatura chegou. O Carter começou a chamar ele de mestre novamente, e pediu para ele acabar com a gente. Ele me encarava com aqueles olhos amarelos. Como se quisesse que eu fosse para cima dele.
E estava me desafiando. Mas, aquela criatura subestimou a minha inteligência. Naquele momento lutar contra aquele ser, era a última coisa que eu iria fazer, porque eu sabia que não iria vencer. Billy estava muito machucado, mas mesmo assim tentou correr. Então a criatura lançou um laser amarelo do olho e aquilo atingiu Billy. No mesmo momento Billy virou pó. A criatura começou a me encarar novamente. Carter ria muito. Nesse momento a Sarah pegou a lâmina da minha mão e correu em direção à criatura. A criatura segurou ela pelo pescoço. Mas eu já tinha bolado um plano. Também corri em direção à criatura e peguei a lâmina da Sarah, mas não ataquei aquele ser, fui em direção ao Carter. Então acertei ele com a lâmina. O Carter já era. A criatura gritou muito alto e veio para cima de mim. Nesse momento eu já tinha colocado meu plano em ação. Eu disse à criatura que já tinha entendido por que o Carter estava ali. Eu entendi que a criatura usava o Carter para trazer pessoas para ela. E sem o Carter, a criatura não teria ninguém para trazer pessoas para ela. Então disse que a criatura iria precisar de um novo servo. E eu iria ser esse servo. A criatura parou e ficou olhando para mim. Então ele mandou eu me ajoelhar. Eu disse que me ajoelharia, porém, em troca ele teria que deixar a Sarah ir embora. O ser concordou. Sarah não queria me deixar, mas não tínhamos escolha, então ela foi embora. Foi a última vez que eu vi ela. Eu sou Johnny e esse é o fim da minha história. A parte ruim é que estou contando essa história para as pessoas que eu tive que trazer para a ilha. Se gostou da história, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias como essa.